Saudações, sejam bem-vindos ao Inner Innovation e seja bem-vindo ao Inner Innovation, obrigado pela presença. Hoje a gente está testando um novo formato, é um formato que a gente vai chamar de conversa terapêutica, onde eu recebo aqui uma pessoa que queira bater um papo sobre algum dos assuntos que a gente trata no canal e a gente vai conversar sobre esse assunto. Então, essa é uma questão interessante e, na verdade, me faz pensar em outras coisas, especialmente sobre um perfil de pessoas que tem essa necessidade em ensinar às outras. Eu vi uma vez um filme, que era, na verdade, um filme muito besta, de sessão da tarde, e que eu escutei uma frase que eu achei interessantíssima. A frase era: quem sabe faz, quem não sabe ensina. E por parecer uma frase sem pé nem cabeça no primeiro momento, muita gente acha que não tem nada a ver e nem reflete sobre a frase. E se a gente pensa sobre ela, a gente vê que existem muitas pessoas que acabam se enquadrando realmente nesse tipo de padrão, né? Um exemplo disso que é muito frequente e que eu tive a experiência de conhecer muitas pessoas assim. Eu durante muito tempo dei aula de música. É muito comum a gente encontrar professores de música que são, na verdade, músicos frustrados. São pessoas que estudam para poder ter uma carreira artística e acabam não conseguindo por N fatores, e o caminho mais comum é dar aula. A pessoa não escolheu dar aula, ela acaba dando aula por necessidade, e isso como uma consequência de ser um músico frustrado. Isso mostra um pouco essa questão, não exatamente o que eu quero dizer, mas mostra um pouco essa questão do quem sabe faz, quem não sabe ensina. Nesse caso, foi uma pessoa que não soube fazer. Ela talvez soube aprender a tocar um instrumento musical, mas ela não soube fazer no sentido de se tornar um artista, né? Porque ser um artista envolve muito mais do que simplesmente tocar um instrumento. Eu estou querendo dizer muito mais daquela pessoa que tem a necessidade de ensinar os outros o tempo todo. Sabe, você deve ter algum amigo que é assim, que você fala sobre seu relacionamento e ele quer te ensinar como você deve se relacionar com as pessoas. Aí você fala que você está pensando em montar uma empresa e ele te fala como você deve gerir a sua empresa. Pessoa que gosta muito de ensinar e acha que tem que fazer isso o tempo todo. Não significa que todo mundo que faça isso também tem... é uma pessoa necessariamente frustrada, né? A gente tem que analisar a motivação de cada pessoa e somente caso a caso. O que eu quero trazer aqui é uma reflexão para essas pessoas que têm a necessidade de ensinar, mas especialmente aquelas que têm a necessidade de ensinar e se percebem não estar desempenhando aquela atividade. A gente tem, por exemplo, na meditação, que foi mais voltado à pergunta inicial. Existem pessoas que ensinam meditação, que se colocam como professores de meditação, e que às vezes não meditam de fato. E isso entra naquela questão do pêndulo. O que eu quero mostrar aqui na conversa é justamente isso. É quando identificar que você está nesse padrão do pêndulo. Quando identificar que você está. Não é para que você identifique pessoas que estão nesse padrão e você julgue pessoas que estão nesse padrão. Não é para isso a conversa. É para perceber, será que quando eu sinto um impulso, uma necessidade de ensinar algo para alguém, isso está relacionado com eu perceber que de fato eu posso ajudar aquela pessoa, ou aquilo é uma maneira de eu me afirmar, de eu me sentir mais preparado com uma atividade que na verdade eu estou frustrado. Essa que é a questão. Porque pessoas assim, elas saem com os amigos, às vezes está num período difícil, anda muito frustrado, muito triste, e ao conversar com um amigo, o amigo começa a falar sobre relacionamento, por exemplo, e aí ela começa a dar um monte de lição de moral sobre relacionamentos. Ela volta para casa, ela sente-se melhor
Mas esse sentir-se melhor é um problema, porque ela usou um artifício para poder amaciar o ego dela, né? O ego ficou inflado, e isso na verdade não é terapêutico. Quando passam 2, 3 dias, ela se percebe que na verdade o relacionamento dela não está nada bem, e ela acaba ficando viciada nisso. Então, para ela poder se sentir melhor, ao invés dela olhar para o relacionamento dela e tomar as medidas que ela precisa, né, talvez a falta de coragem, talvez o desânimo, faça com que ela acabe resolvendo ir conversar com outras pessoas e falar mais sobre isso. Então isso é uma maneira de se sabotar, é uma armadilha, que é sobre isso que eu queria dizer. Então acho que somente a pessoa deveria, né, pensar sobre isso, pensar se isso faz sentido para ela, e se ela perceber que ela está nesse padrão, né, tomar as medidas necessárias para poder sair, porque isso é uma forma de sabotagem. Isso me lembra muito de como a medicina chinesa lida com as questões. Aqui no Ocidente a gente lida de maneira muito direta, muito combativa, né? Então eu tenho um comportamento que eu quero eliminar, eu vou nesse comportamento e eu elimino, sem perceber a relação que ele tem com as outras coisas, né? Como esse é um padrão polar, geralmente as pessoas com padrão polar, que tem essa cultura ocidental enraizada, ela se esforça para poder ficar no polo no qual ela considera positivo. E nesse caso, qual que é o polo que ela considera positivo? O polo na qual ela é uma professora, uma instrutora, porque isso faz com que o ego dela, né, cresça, e dessa forma ela se sente de maneira falsa como uma pessoa que está no caminho certo, por assim dizer. Só que aí entra na questão do padrão polar, porque quanto mais a pessoa faz força para esse lado, mais quando ela fraquejar, porque isso vai acontecer por questões ambientais, por desgaste, mais esse polo vai voltar com mais força para o outro lado, que é quando ela vai se sentir frustrada. Então, a pessoa, eu sugiro que, de fato, toda vez que ela tiver esse impulso de ensinar alguém sobre alguma coisa, que ela pense que esse impulso provavelmente não tem a ver com como ela quer ajudar a outra pessoa, mas como que ela está querendo fazer por ela. Que funciona exatamente como um vício, algo que vai ser bom naquele momento, né, o ego vai gostar daquilo naquele momento, mas que é algo muito frágil. Rapidamente aquilo ali vai se esgotar. Então quando a pessoa perceber isso, ela ou arrumar uma forma de que ela consiga ensinar as outras pessoas se isso é um valor para ela, mas de uma forma mais legítima, ela ensinando porque ela quer o bem realmente da outra pessoa, ela quer que aquela outra pessoa melhore nesse aspecto. E talvez, se ela achar necessário, realmente passar um tempo bloqueando esse tipo de comportamento, né? Mas isso não tem resposta pronta para isso. Eu acho que a pessoa ela tem que perceber e se identificar nesse padrão, e aí ela encontrar o caminho dela para poder superar isso. Se tiver muito difícil, que ela procure um terapeuta para poder ajudar nesse processo. Então, muito obrigado aí pelas perguntas, e como todo diálogo, isso ajuda os dois lados, né? Espero que você tenha saído mais enriquecido, assim como eu saio mais enriquecido daqui. Até mais, até a próxima.